Ela não sabe ficar sempre nas mesmas disciplinas. Tá certo, tem razão. Bom, mais uma vez, boa tarde, né? Novamente aqui. Para quem não estava presente, meu nome é Fábio, estou no 5º ano da agronomia. Na verdade, queria trazer uma contribuiçãozinha, assim, pelo que a gente veio analisando desde de manhã, né? E que, bem possivelmente, vai acabar se reproduzindo, se fortalecendo mais nessas próximas reuniões que a gente for realizando, é justamente a compreensão de que a gente cada vez evidencia mais a importância que tem a voz dos estudantes, né? A importância que tem os estudantes em estar realizando essas avaliações, em estar participando desses momentos de tomada de decisões. E aí a gente consegue compreender também uma sinalização por parte da reitoria, né, dessa nova gestão da reitoria, o que também é uma coisa importante, em estar buscando, né, possibilidades de conseguir ampliar essa participação estudantil, digamos assim. E aí me fica a dúvida, né, porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem um setor conservador dentro da universidade muito grande. Então, hoje de manhã a gente teve uma apresentação onde que colocava que a grande maioria dos professores eram favoráveis, né, à participação dos estudantes, não a participação, mas que era importante a opinião dos estudantes, né, nesses processos de avaliação. Porém, a gente sabe que esse setor conservador não permite que, muitas vezes, as ideias colocadas, os processos de mudança ou tomadas de decisões, né, sejam influenciadas por parte pelos estudantes. Então, acabam, como foi colocado aqui já na mesa pela companheirada, acabam que boicotando muitas das iniciativas dos estudantes. E aí fica a dúvida, né, como que a gestão da reitoria vai conseguir garantir que os estudantes, de fato, tenham essa participação, né, que não sejam boicotados pelas suas direções de centro, as suas coordenações de curso. E eu acho que aí é o momento da gente avançar, da própria reitoria estar buscando um projeto, uma proposta de democratização das tomadas de decisões mesmo, né? Então, por exemplo, um voto universal para a reitoria, isso é fundamental, isso traria uma discussão enorme para dentro do campus, né? Trazer a discussão que já foi levantada pelo pessoal da gestão passada do DCE, né? Sobre democracia interna, e tentar trazer a discussão sobre a necessidade de paridade nos espaços de tomadas de decisão, né? Então, é fundamental, não adianta a gente ter a mesma coisa, a questão do NDE, muito me preocupa a necessidade de um NDE, porque, na verdade, o NDE ele vem para discutir justamente os assuntos pedagógicos de currículo que são de discussão de todo mundo, de toda a comunidade acadêmica. Então, na verdade, a gente não pode se restringir a criar um grupo de professores para discutir elementos que são fundamentais para toda a comunidade acadêmica e que é de interesse de toda a comunidade acadêmica. Então, nesse ponto, talvez acaba sendo até um pouco radical, mas eu não vejo fundamento na criação de um NDE, porque, na verdade, isso deveria ser decidido, por exemplo, em assembleias de curso. Achei magnífico, até anotei, né, a ideia de assembleia geral de curso no final do curso. Nossa, achei magnífico isso. E vamos tentar levar isso para a agronomia, porque ali sim que a gente vai fazer a discussão realmente com toda a comunidade acadêmica que tem interesse em trazer essas discussões, e não no NDE, né? E até porque, mesmo sendo os NDEs sendo um setor onde o diálogo, às vezes, acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, por ser professores que já estão dispostos a fazer uma discussão, né, de um processo de mudança, uma pedagogia mais qualificada, mesmo assim, a gente sabe a dificuldade que é um estudante lá dentro, né? Por exemplo, no CCA, isso é uma coisa que não passa pela cabeça dos professores, aceitar um estudante, né, e influenciar no NDE, na tomada de decisões, isso não existe, né, dentro do CCA. E acho que dentro dos outros cursos não deve ser muito diferente. Mas, enfim. E aí eu só queria levantar só mais um ponto, que é em relação à avaliação institucional. Infelizmente, eu discordo com a professora Marília, que colocou aqui na parte da manhã, mas acho que esse espaço nos permite justamente isso, né, discordar e acumular na discussão, que é justamente sobre ter essa avaliação institucional, né? Talvez amarrada a uma matrícula ou de certa forma, mas que garantir que o estudante faça essa avaliação. É fato que a instituição não pode se ausentar dessa tomada né, dessa avaliação. Tem que ter uma avaliação institucional, mas de momento algum essa avaliação tem que ser algo forçado,
né? Algo que não faça o estudante se conscientizar da necessidade de fazer uma avaliação qualificada. Ele simplesmente é forçado. Um exemplo disso é o pessoal que... Eu, por exemplo, há 5 anos não voto, né? Eu sou forçado a votar, eu não voto, eu não justifico, né? Então, é uma coisa que assim, não existe aquela vontade de mudar os valores do ser humano, mudar os valores do estudante, a maneira dele de pensar e de criticar a vida. Simplesmente se impõe. E garantir um viés institucional assim, de avaliação amarrada é justamente firmar essa imposição e não um processo de transformação da criticidade do estudante. Mas, enfim. Bom, o Jordano agora vai se inscrever. Alguém mais? Qual o seu nome? Domitila. Acho que teve algumas coisas que eu acabei atropelando no que eu tinha pensado em falar, mas acho que o Fábio colocou 2 pontos que são bem interessantes. A primeira é falar de avaliação de curso feita pelos estudantes é falar de democratização da universidade, para mim, né? E eu acho que isso, né, que o Fábio colocou é bastante importante, assim, porque inverter a lógica de que quem vai estar avaliando o processo de ensino-aprendizagem é o estudante e não só o professor, né, já para mim por si só já é uma grande democratização do processo de ensino-aprendizagem, porque quando a gente não tem uma avaliação de curso, a gente não tem espaço para discutir isso, isso em geral é tarefa dos professores, né? Os professores na universidade que avaliam tudo, eles que mandam em tudo, eles que fazem, né, vão no conselho universitário ali em 50 ali e decidem as coisas, e os estudantes, que são a maioria da universidade, que são as pessoas que estão aqui sendo formadas, né, estão em geral deixados de escanteio, a não ser quando, né, eles se juntam para mudar isso, assim. E a avaliação de curso para mim é isso, né? Uma democratização do processo de ensino-aprendizagem, que é uma democratização da universidade, assim. Então, eu acho que um dos desafios desse processo, né, que a Prograde está tentando encampar, vai ser isso, assim, de romper com uma estrutura que é antidemocrática, né? Como é que a gente vai pensar num processo de avaliação, né, que consiga romper isso, sabe? Que consiga desmanchar essa estrutura antidemocrática da universidade e democratizar ela, né, pensar, enfim, passar a pensar a universidade com todas as pessoas que compõem ela e também com as pessoas que estão fora dela, né, por algum motivo. Né, que a gente sabe que nem todo mundo consegue estar aqui. E outra coisa que o Fábio colocou, que eu acho que é bastante importante, é a questão da obrigatoriedade de fazer avaliação. Eu estou 100% com o que ele falou, porque se as pessoas se tem uma avaliação que vai 2, 3 pessoas, não é obrigando as pessoas a fazer que o processo vai se tornar bom, né? Para as pessoas, um processo de avaliação, ele tem que ser feito com responsabilidade, ele tem que ser feito, né, com seriedade, e para te fazer isso, não é obrigando as pessoas a fazer que elas, né, vão criar responsabilidade, vão entender o que é esse processo. E é sim discutindo ele, é sim mostrando a importância dele, fazendo espaço onde a avaliação de curso faça sentido para as pessoas. Se a gente fizer isso, para mim, a experiência que eu tenho na psicologia é que as pessoas vão participar da avaliação, né, porque a avaliação vai ser importante para elas, porque a avaliação vai estar, enfim, mudando a vida delas, vai estar mudando a universidade e, né, mudando, enfim, tudo o que a universidade pode representar. Então, acho que a gente começar a pensar isso em âmbito da universidade é muito importante, né? Porque até hoje a avaliação de curso ela é pensada pelos estudantes em seus cursos, né? Alguns cursos dialogam com os outros sobre isso,
volta e meia, né, tem um centro acadêmico que sabe que o outro faz avaliação, conversa e tal, mas fica muito mesmo no âmbito dos cursos e talvez, né, seja esse momento de a gente tentar, né, ousar um pouco e transformar um pouco a avaliação num processo da universidade como um todo, assim, né, que a gente discuta dentro da universidade, pense isso amarrado à universidade que a gente está construindo, né, enfim, que todos os cursos, quando eles pensem em seus cursos, eles pensem para além deles, né, para como a universidade que, enfim, está estruturada aqui, influencia na sua formação e como a mudança do seu curso pode mudar também a universidade. Então, acho que é, enfim, um pouco disso que eu queria colocar, que eu acho que a gente vai ter que discutir bastante aí nesse processo que a Prograde está colocando. E, enfim, está de parabéns por trazer ele, porque estava meio escanteado há algum tempo, até mesmo no movimento estudantil geral, assim, era uma coisa que a gente não vinha discutindo muito, assim, que eu acho que é importante a gente retomar. Enfim, isso. Domitila. Desculpa. Então, boa tarde, eu sou Domitila, aluna da agronomia, lá do CCA. E vim dizer, assim, só para trazer também mais uma experiência que tem lá no CCA. E é uma experiência assim, que demonstra já aí alguma iniciativa, né, por parte da universidade, ou que há essa possibilidade da própria instituição, né, tá promovendo espaços mais democráticos, assim. Né, dizer que, em primeiro lugar, acredito na auto-organização dos estudantes, né, como espaço legítimo, né, para debater os seus problemas, né, os seus anseios, mas que, né, aí lá na agronomia tem o Fórum da Agronomia, né, uma vez por mês, que aí o pessoal é um espaço que é totalmente né, horizontal, aberto, qualquer pessoa pode ir, ele não tem pauta, né, então você chega lá e apresenta a pauta, né, a gente formula a pauta no começo. Então, professores cada vez mais estavam participando, estudantes cada vez mais participando. Ali era um espaço onde a gente já tirava coisas para... Já que a gente não tem espaço nenhum no NDE, né, que ele é um lugar fechado, o único que fala sobre pedagogia ali dentro, ou, digamos, né, tem um olhar mais voltado para o currículo do curso. Já que a gente não tinha um espaço, ali a gente estava debatendo já as coisas que levavam para o NDE, inclusive. Então, a gente conseguia ainda ter um espaço maior para diálogo com os professores. E que, né, esse ano já não aconteceu mais, né, porque fica um pouco, né, à mercê da vontade aí da coordenação do curso. Né, mas, então, valorizar que a gente tem condições, né, de ter esses espaços em detrimento de outros que já nascem fechados a uma categoria, né, entendendo que o problema afeta sempre todo mundo. E, só um instantinho. E dizer assim, né, também com relação à obrigatoriedade ou não, é que, à medida que os problemas são resolvidos, né, há já uma movimentação dessas reuniões que a gente faz, desses debates, é isso que mobiliza as pessoas a participarem. Né? À medida que a pessoa vem, chega aqui e só é ouvido e nada se toma de atitude, isso é que faz com que as pessoas desistam de uma vez por todas de participar. Né? Então, seriam... Perdão, estou meio nervosa. Então, né, isso. Então, a gente precisa... Qual que seria o jeito? Por exemplo, a gente chegou um dia no fórum da agronomia, colocou uma série de problemas que tinha com uma professora, e aí a coordenação do curso, que era uma pessoa né, que estava entrando ainda no curso, falou, como é que eu vou chegar e abordar uma pessoa que está aqui há 15, 20, 30 anos, pessoa com uma carreira gigante, enfim, como é que a gente vai resolver os nossos problemas? Né? Então, trazer aqui, se os outros cursos, a entidade já tem ciência desse tipo de problema, né, que não existe nem relação entre departamentos, entre a coordenação com medo de falar alguma coisa para um professor, de pedir que um chefe de departamento cobre alguma coisa de alguém. Então, isso é o que não faz as coisas se concretizarem. Né? Isso desmobiliza. Né? Então, acho que eu não acredito muito na obrigatoriedade. E daí era isso. Né? E, novamente, reforçar a importância da gente reforçar as instâncias deliberativas, né, de tomada de decisão da UFSC, em que todos os estudantes, né, que sejam sempre, no mínimo, paritárias. Né? Mas, então, obrigada. Renato?
Boa tarde. Me chamo Renato, sou técnico administrativo em educação da Prograde. Mas falo aqui não desse lugar, né, de técnico da Prograde, mas de um lugar muito próprio, de quem viveu um processo de avaliação. Eu sou formado em psicologia aqui na UFSC e vivi. Peguei mais ou menos o comecinho, já tinha iniciado o processo de avaliação no curso de psicologia, por parte do centro acadêmico, ou seja, não era institucionalizado ainda. E até a sua institucionalização, enfim, vivi todo esse processo. Bom, desse lugar, eu penso que, quando a gente fala em avaliação de curso, a gente tem que considerar pelo menos 3 dimensões que são essenciais, para que a gente possa começar a pensar em como fazer uma avaliação e qual o papel da própria avaliação. Essas dimensões, em primeiro lugar, deixam muito claro que elas não são de fato distintas, né? São fenômenos que acontecem ao mesmo tempo na medida que o processo avaliativo se desenrola. Mas, em primeiro lugar, uma concepção de formação. Ou seja, que a avaliação ela tem um caráter formativo, isso todos pensam, todos falam, mas que formação a gente necessita na universidade? Isso é parâmetro, ou seja, o que a gente concebe como formação, ou qual a formação que a gente precisa na universidade, qual formação no ensino superior é necessária, ela é base para a gente pensar que processos avaliativos a gente, então, realiza. Porque se a gente considera que ela tem um papel, que a avaliação tem um papel na própria formação do estudante. Em segundo lugar, e aqui fazer algumas distinções, mas uma dimensão política. A gente costuma pensar que política é algo distante, né, do nosso cotidiano, mas não é. Tem poder, tem política, não tem jeito. E na universidade tem poder. Em suas amplas, nas suas minúcias. Desde a sala de aula aos colegiados, etc., o poder está colocado na universidade. Bom, e aqui, acho que já foi muito bem colocado pela mesa, ou seja, uma leitura uma leitura da conjuntura em que pé estão as relações de poder na universidade. E o que a gente pensa que precisa mudar nas relações de poder na universidade. Em terceiro, acho que, enfim, para além de que formação é necessária, o que a gente considera que são os processos de ensino-aprendizagem. Porque isso também é fundamental para a gente pensar que avaliação a gente precisa. E aí não há oposição entre formas quantitativas, formas qualitativas, etc. Mas, principalmente, a oposição entre os conteúdos que a gente precisa avaliar, contemplar numa avaliação, independente de ela ser quantitativa ou qualitativa. Bom, por último, aqui, eu não consegui anotar minha fala, eu me perdi um pouco. Estava organizando esse fórum, inclusive, né? Mas, pensando, essas dimensões, ou seja, uma leitura da conjuntura que foi muito bem colocada já pela mesa desde de manhã, ou seja, em que os professores concentram o poder na universidade, isso é fato óbvio, né? Mas, principalmente, de uma formação, da necessidade de uma formação que não seja meramente profissionalizante, mas de uma formação integral, uma formação que pense o ser humano na sua completude, as avaliações, e isso também já foi colocado pela mesa em diferentes formas, né, desde os GTs dos centros acadêmicos, a forma como a psicologia realiza uma avaliação, como a arquitetura, o jornalismo, etc., precisam pensar os estudantes como um sujeito coletivo. E, por isso, a ênfase em avaliações coletivas. Penso que isso é algo que a gente precisa levar em consideração desse fórum em diante. Porque, se a gente não pensa isso, esse processo ele tende a se esvaziar, não só no seu número de participantes, mas em seu significado político e pedagógico. Eu vou passar a palavra agora para a Helena. Queria só dar um pitacozinho aqui na palavra do Renato. Eu acrescentaria, na minha visão, a questão
a importância das mediações nisso. Quer dizer, e se a gente está falando que a instituição ela é um espaço eminentemente político nesse sentido, né? Já que a gente está pensando a sua dimensão formativa, mas dentro de um espaço político com as suas tensões todas, a gente não pode esquecer que é através das mediações que nós vamos conquistar isso, seja as mediações pelos estudantes ou pelos professores, e as mediações elas se dão num caráter institucional, eminentemente institucional. Por isso que é fundamental esse passo que a gente está dando agora, no sentido de caminhar, almejar a institucionalização desse processo de avaliação. É porque a transformação não vai se dar simplesmente por desejos pessoais ou grupos isolados, mas por processos mediados que vão se constituir por suas institucionalidades, né? A professora Helena agora que vai falar, e depois a gente tem o professor Ademir, e se ninguém mais se inscrever, daí a gente encerra com o Ademir. Boa tarde a todos. Meu nome é Helena, eu sou trabalhadora técnica administrativa em educação. Muitas vezes nós nos identificamos como TAES, né? T-A-E-S, que assim diz a nossa carreira. Então, quando vocês escutarem TAES por aí, é que somos os técnicos administrativos de educação, não porque somos os TAES, mas porque nós fizemos parte, e aí já vou fazer minha crítica inicial, fizemos parte dessa universidade que, nas discussões, como trabalhadores em educação, somos esquecidos como pessoas e agentes transformadores e que pensamos também a universidade, né? E aqui, muitas vezes, foi colocado o próprio convite, que foi endereçado a todos, recebi quase 8 e-mails ou formas, mas estava muito